Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Elas do Vale. Começando então, não posso deixar de citar as minhas patrocinadoras, que é a loja da Marilise, com moda, papelaria, bazar e aviamentos, situada no centro de Paverama, e também Luana Bairrer, especialista em mechas, e também situada no centro de Paverama. Hoje eu recebo Ingrid Strauss, professora aposentada e agora vereadora Vereadora. do nosso município. Então, vamos lá. Oi, Ingrid, tudo bem? Prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Será um prazer fazer o trabalho contigo, minha aluna. Vamos lá, então. Olhando a tua trajetória, quanto a educação ajudou a formar a mulher que tu é hoje? A educação. Eu acredito que a educação é primordial na vida de uma pessoa, né? E a pessoa que eu sou hoje, eu sou graças à profissão que eu resolvi perseguir, né? Comecei com 18 anos. Fui estudar fora, morei em Porto Alegre, estudei administração, depois mudou-se o ciclo, voltei para Paverama e nesse caminho resolvi ser professora. E foi o caminho da educação que fez o que eu sou hoje, né? E que fui durante a minha vida, 30 anos de magistério, foi se criando a Ingrid que está aqui hoje. Tu eras professora de qual matéria? No início eu era professora, fui professora na Escola Gonçalina, fui nomeada, fiz concurso, fui nomeada e era professora de terceira série, currículo, sem formação, porque tinha feito curso de administração. Depois disso, resolvi me aperfeiçoar e fui fazer história e geografia na Univates e depois me formei em geografia especificamente em Passo Fundo. Ficou quantos anos na diretoria? Depois tu veio para a estadual, né? E Isso. quando eu estava aqui, que eu fiz do primeiro ano até o terceiro, a senhora era diretora aqui, né? Mas quando eu ingressei aqui, eu acho que tu já era diretora, né? Eu fui vice muitos anos também, junto com o professor Altair. Foi através dele que ganhei o convite, né, para ser vice-diretora do noturno. E daí trabalhei muitos anos, né? Depois começou a fase das indicações, né? E eu fui desde 92, eu fui vice-diretora. E depois eu era professora e diretora, né? Daí a gente tinha 40 horas, né? Aí foi mudando, mas a minha disciplina mesmo é geografia. Só que nessa caminhada eu dei aula de educação física, eu dei aula de matemática. Então, assim, a gente teve uma trajetória em várias disciplinas, né? Mas a minha formação é geografia. Tu sente saudade da época da escola e a convivência com os alunos? Sim, saudades a gente tem, daquela época que a gente trabalhou, né? E que a gente estava na escola, dos colegas, dos alunos, das brincadeiras, né? Mas a minha profissão, no final, como diretora, ela se tornou muito burocrática. E essa parte eu não gostava. Eu estava ficando superando a minha, como é que eu vou dizer assim, estava me tirando toda a minha parte da essência da educadora como uma administradora, né? Me tornei uma administradora de escola, porque a parte burocrática da escola estava muito grande no final da minha carreira. Era muitas exigências e hoje eu acho que continua bastante. Então, tu acaba não te envolvendo na parte pedagógica da escola, e sim a parte burocrática. Eu acho que há um desequilíbrio aí. Tantos anos na educação que tu teve, assim, tanto desde lá do magistério, né, que tu foi nomeada. Acredito que muitas histórias te marcaram, né? Muitos alunos te marcaram. Tem algum específico que tu gostaria de lembrar e contar pra gente? Alguma história de algum aluno específico, Assim, assim? alguma história que te Eu acho marcou, que que é uma coisa que tu não vai esquecer? eu acho que tem várias histórias. Eu não poderia citar aqui algum aluno específico, né?
mas eu vejo assim que durante a minha trajetória eu marquei muitas pessoas. E as marcas, às vezes, a gente pode deixar marcas boas e ruins, né? Com certeza, eu quis sempre deixar marcas boas, mas a gente às vezes erra tentando acertar, né? E eu vejo assim que uma das coisas que a gente mais trabalhava na escola era a questão de convivência, de ser parceiro, né? E foi dessa forma assim que eu tentei sempre dentro da direção trazer os alunos para o meu lado, mostrar que se eles estivessem comigo, a gente estaria junto. Umas coisas muito bacanas que a gente passava eram os JERCs, né? Os jogos estudantis, que muitas vezes a gente quase apanhava junto com os alunos. Eu era muito guerreira, muito participativa, eu fazia com que eles lutassem pelo nome da nossa escola, para o Paverama, e isso eram umas coisas boas que a gente tinha, né? E as lembranças boas, né? Como foi conciliar a tua profissão, de diretora e tudo, com a tua família? Porque tu também tem filhos, né? Hoje tu é avó, mas como foi conciliar tudo isso, vendo teus filhos crescendo e tu tá com esse, como é que a gente fala assim, essa responsabilidade que tu tinha com a escola e conciliar com a tua família? Não foi fácil, tá? Nesse percalço aí do meio, não sei se todo mundo sabe, mas eu tive uma separação. Eu criei uma filha sozinha, quase, ela tinha 4, 5 anos, e eu teve o apoio dos meus pais, né? E da minha tia, até me emociono, assim, sabe? Não foi fácil, mas eu nunca, assim, abandonei a escola. A profissão, para mim, era muito importante. E aí, com isso, a gente foi superando, né? E aí foi crescendo. Depois eu tive um outro casamento, tive outra filha, e o meu parceiro hoje é muito parceiro, né? Então, ele sempre pôde me ajudar a cuidar, cuidou também da outra, e a minha filha mais velha estudou fora, né? Depois foi estudar em Lajeado, e a minha vida, assim, na escola, ela era em primeiro lugar. Talvez hoje, pensando atrás, talvez eu teria dedicado mais tempo a elas, as minhas filhas. Muitas vezes eu deixava elas doentes em casa, com febre, e ia para a escola, porque aquilo era importante, porque tinha muitas pessoas que dependiam de mim para que a coisa funcionasse. Então eu pensava sempre que a escola era mais importante. E às vezes a gente deixava os filhos em casa, sim, sozinhos, ou com os pais, ou com a minha mãe, com meu pai, e eles foram muito importantes na minha caminhada. E agora, como vereadora, tu acha que essa tua trajetória na escola ali como diretora e professora te ajudou a chegar hoje a, a ser vereadora do município? Essa caminhada de vereadora tem uma história, né? A gente entrou nessa luta junto com a Michele, né? E com certeza teve muita influência no meu trabalho. Eu acho que eu fiz junto com a comunidade escolar na minha eleição, porque na verdade a minha campanha foi em cima de fazer uma política diferente e trabalhar naquilo que eu sempre trabalhei: honestidade, dignidade e transparência. A gente tem que ser transparente daquilo que vai ser feito, que vai ser dito, e também manter a palavra, né? Então, isso eu sempre tentei na escola, ser muito correta, ser igual para todos. Se um pode, todos podem. Eu tenho uma regra assim que eu sempre digo assim: não façam regras se vocês não vão fazer cumpri-las. Então, melhor não ter. Eu sei que a gente tinha uma briga muito feia com os tal dos uniformes, né? Na escola era uma briga os uniformes. Então, os professores, vamos botar, vamos mandar embora, vamos fazer isso, fazer aquilo. Disse, gente, calma. Se nós queremos pôr uniforme obrigatório, nós temos que fazer funcionar. Se não é para ser obrigatório, não bote a palavra obrigatório, né? Porque daí a gente tem que fazer cumprir. Então, a minha função na escola era fazer cumprir a regra. Então, não faça a regra se a gente não vai fazer cumprir. Então, eu acho que sim, essa minha caminhada dentro da política teve muito a ver com o meu trabalho escolar, sim, né? E a pessoa que a escola me formou. E eu fiz meu trabalho dentro da comunidade escolar, né? Como surgiu a vontade de tu ser vereadora?
Surgiu a vontade ou tipo assim, vamos lá? Aquele convite, como é que surgiu? Tu Eu, imaginava estar hoje representando a comunidade? ou naquela Duas época, perguntas, não. né? Não, naquela época eu não pensei. Sempre estive envolvida na política. Esta é a verdade. Tá? Eu sou uma pessoa política, tanto é que quem trabalha história, eu sou da verdadeira política, não a politicagem. Né? A política tem que ser discutida. Tem gente que diz assim, não gosto de política. Não. Política é uma coisa que tu tem que discutir. Se aquilo ali vai ser bom ou ruim para a comunidade, eu tenho que discutir isso. Isso é política, né? Fazer a política boa. Então, sim, eu não tive essa pretensão de ser vereadora, mas pelo convite que me foi colocado, vendo o nosso município uma possibilidade de fazer a diferença dentro da Câmara de Vereadores, sim, eu me sinto muito bem lá, fui muito bem acolhida pelos meus colegas. Eu não tenho experiência como vereadora, mas eu acredito sim que eu possa acrescentar muito para o município e ajudar a comunidade, né? E fazer com que o município cresça, procurando novas ideias, né? E sempre, como eu digo, acredito muito na nova política, não essa política para mim. Nós temos que trabalhar a política para todos. Tu, como mulher que já foi várias vezes a Brasília, né? E tanto também ali na nossa Câmara de Vereadores, como ser mulher dentro da política que é um âmbito só de homens, tu sente diferença? Sim. Infelizmente, sim. Né? A política foi criada, né, e feita a política para os homens, mas a mulher tem o seu espaço. Acredito que há portas abertas para nós e nós temos que cada vez mais fazer com que a gente tenha voz e vez. Eu desafio as mulheres, né? Você, por exemplo, a ser uma das candidatas. Por que não? Acho que a gente tem que colocar o seu nome à disposição e deixar a população escolher. Se achar que tem condições de representar essa gama de eleitores, né? Por que, que não? O espaço existe, nós temos que ocupá-lo. Essa é a verdade, né? Até a Michelle também, quando eu entrevistei ela, ela também falou que, né, tu sente a diferença, né, de se até o tratamento muda quando tu é mulher. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem possibilidade, sim, de chegar onde a gente quiser, né, e lutar pelo que a gente quer, né. Por isso que tá aí Eu acho que nós estamos surpreendendo os homens dentro da isso aí. política. Ó, quem disse que a gente não pode? A gente pode sim. Pode sim. Tivemos uma presidenta, né? Tivemos. Por que que não podemos ter vereadoras e governadoras, né? Cabe a nós lutarmos para chegar lá, né? Exatamente. Hoje, o que mais toca, o que mais te toca ouvindo as pessoas vivendo a realidade do nosso município? Não sei, assim, o que mais me toca, eu acho, assim, eu ouvir a população e hoje, assim, hoje, o que mais eu gosto de ouvir dizer que bom que está dando certo, continua assim. Eu acho que isso é uma coisa que faz com que a gente queira buscar mais e mais e mais, né? É uma coisa que eu ouço muito na rua. Quando a gente fala assim, aí, como é que está a política? Daí, como eu sou nova na política, nova que eu digo dentro da Câmara, aí quando a gente conversa, eles dizem, continua assim, está muito bom, vamos continuar. Então, isso empolga a gente para isso. Eu acho que isso que mais toca na gente, né? Ouvir a população e sentir também o que eles estão sentindo do nosso trabalho, né? Como é que está sendo o nosso trabalho aí fora? Não é só fazer para quatro paredes, né? Nós temos que ouvir as pessoas. Eu acho que isso é importante. Então, para encerrar, né, com um pouquinho da tua história, um pouquinho de cada, porque tem muita história, a gente poderia ficar mais tempo aqui falando, né? O que ainda te faz sonhar? O que ainda faz a Ingrid sonhar? Ver a minha família crescer, em primeiro lugar, né? E dar continuidade, melhorar o mundo aí fora para que eles tenham um mundo melhor. Eu acho que isso é importantíssimo, né? A gente tenha vontade de que a coisa seja diferente para que eles vivam melhor. Deixa uma mensagem para todas as mulheres
para todos que vão nos assistir, né? Mas principalmente para as mulheres. Para as mulheres, que elas ocupem o seu lugar, que nós somos muito fortes e que a gente, juntas, conseguimos fazer a diferença. Então, muito obrigada, Ingrid. Eu. Contamos um pouquinho de cada fase da tua trajetória, da tua Tá. história. Claro que a gente sabe que tem muita história linda aí. E vai vir mais histórias ainda, porque eu sei que tu tem muita força para conseguir muita coisa para o nosso município. Te agradeço de coração. Muito obrigada por ter aceito o nosso bate-papo. Muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz da lembrança do meu nome, né? E também é uma alegria estar aqui junto com meus alunos, trabalhando num trabalho que você está fazendo, né? Muito obrigada. Tchauzinho, até a próxima. Elas do Vale chegou pra inspirar, pra conectar. Histórias que movem a gente, força que vem do olhar, olhar.